Amados irmãos, amadas irmãs, querido povo de Deus, como é bom podermos celebrar neste dia esta liturgia que nos faz pensar do como Deus é bom para todos. Muitas pessoas se perdem com muitas questões. Muitas pessoas se perguntam se estão sofrendo, se estão vivendo momentos difíceis, se pessoas nasceram com doenças, se pessoas nasceram com problemas que não são remediáveis, se são atingidas por situações que, humanamente dizendo, não tem cura, não tem solução, não tem resposta. É porque Deus ama mais um do que o outro. Existem pessoas que se sentem mais amadas por Deus em detrimento a outros. E existem pessoas que se sentem menos amadas por Deus, achando que Deus ouve mais a oração de outros, que ama mais a outros, que acolhe mais a outros. Isso não é verdade. Isso nunca será verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não separa pessoas em castas, e não ama mais um do que outros, e não prefere um a outros, e não ouve mais uns do que outros. Deus é Deus e permanece sendo Deus do mesmo jeito em todo lugar, em todo tempo onde há um ser humano. O problema não está em Deus. Não é Deus que é mutante, não é Deus que muda de pessoa para pessoa, de situação para situação. Pessoas que nascem doentes, crianças que morrem tão cedo, doenças que são incuráveis e que batem na nossa porta, pessoas que morrem de maneira trágica. Nada disso é sinal de mais amor ou de menos amor. Pessoas ricas, pessoas com poder, pessoas com alegrias, ou que demonstram alegrias, não significam ser mais amadas e nem menos amadas. Não significa ter mais proximidade ou mais distância de Deus. Deus é Deus e continua sendo Deus, independente do que aconteça na nossa vida. Deus é Deus e continua sendo o mesmo, independente das dores, dos sofrimentos, das angústias, das aflições, das alegrias, das vitórias. Deus continua sendo Deus e continua sendo amoroso, mesmo quando nós vivemos momentos tão adversos e difíceis. E não é Ele que segrega, repito, separa ou faz grupo de pessoas. Não é Ele que discrimina uns em detrimento de outros, ou que levanta uns em detrimento de outros. Não é Deus o culpado da doença, não é Deus o culpado da morte, não é Deus o culpado da dor, do problema, da dificuldade, do sofrimento, da perseguição. Não, nada disso tem a ver com Deus. Assim também não tem a ver com Deus aquele discurso hipócrita dizendo que eu estou sofrendo e Deus me abandonou, e que Deus só ouve a oração de alguns que estão felizes, e que vale a pena fazer tudo errado e ser feliz nesse mundo, porque quem faz tudo certinho sofre muito. Um discurso hipócrita, não verdadeiro. Deus permanece sendo Deus, mesmo que as coisas não sejam como nós pensamos. Nada disso tem a ver com Deus. Nem a dor, nem o sofrimento, nem a doença, nem o problema. Nada disso pode ser colocado para Deus. A humanidade foi ao longo da sua história fazendo escolhas equívocas e equivocadas. Escolhas que têm trazido para a humanidade tsunamis e mais tsunamis de situações confusas. E a bagunça que está no mundo é fruto de escolhas desta humanidade. Não só a escolha de quem já nasceu e morreu, mas também as nossas escolhas. E também nós colaboramos com as nossas escolhas para aquilo que há de vir. Quando uma pessoa se santifica, marca sobre a terra, santifica toda a humanidade, liberta toda a humanidade, transforma toda a humanidade. Quando uma pessoa se perde, perde-se com ela toda a humanidade.
que vai acontecer a partir da destruição pessoal. Mas não digo isso para que tenhamos um peso sobre nossas costas, mas digo isso para que entendamos que precisamos combater o bom combate, que precisamos andar pelo caminho, insistir ardentemente em percorrer o caminho com coragem de fazer um encontro pessoal com esse Deus que é amor, com esse Deus que é misericórdia e que imutavelmente todos os dias espera por nós. Um Deus que vai além dos meus e seus defeitos, um Deus que vai além dos meus e seus erros, um Deus que vai além das minhas e suas dores, um Deus que vai além de todas as situações que nós tenhamos vivido e estejamos vivendo. Um Deus que vai além da dor, do sofrimento, da angústia, da aflição, da depressão, do pânico. Um Deus que vai além das aparências. Mas o quanto precisamos entender que esse Deus espera por nós e que nós precisamos fazer a escolha de conhecê-lo, de amá-lo, de experimentá-lo, de combater o bom combate para recebermos a coroa da eternidade, para recebermos a coroa da felicidade, para recebermos a coroa da paz num mundo que não vai passar, numa eternidade que não terá fim. Pode ser que neste mundo tenhamos muitas dores e sofrimentos, que sejam purgadoras ou não, mas aquilo que plantamos havemos de colher. E o que estamos plantando? Como estamos plantando? Que caminho queremos caminhar? Por onde queremos ir? Que caminho, que percurso estamos fazendo? De que maneira estamos nos maravilhando com a presença de Deus? Nós estamos no lugar de excelência da presença de Deus, a Eucaristia, a Santa Missa, um lugar extraordinário da experiência, do encontro, da partilha. Mas existem pessoas que vão entrar na missa diariamente, durante 40, 50, 70, 90, 100 anos, e talvez não vão conseguir entender que Deus está aqui vivo, verdadeiramente vivo, santo, amigo, próximo, e que nunca nos prometeu parar de sofrer. O que Ele nos prometeu é que no meio do sofrimento Ele estaria conosco, seria nossa base, nosso alicerce, Ele seria nosso sustento, que Ele sofreria conosco por nós, e assim fez. Ele nunca nos prometeu facilidade na vida, nunca nos prometeu dinheiro, poder, ter, ser, forças, não. Mas Ele prometeu que estaria conosco e está. Talvez não estejamos vendo, porque a nossa pobreza espiritual é tão grande, a nossa cegueira espiritual é tão grande, que talvez não estejamos enxergando esse Deus que está conosco 24 horas por dia. Talvez a nossa cegueira espiritual, a nossa pobreza espiritual seja tão grande, que não estejamos percebendo este Deus que está aqui entre nós, que nos abraça, que nos acolhe, que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá vida, que nos faz de fato continuar persistindo, mesmo quando a nossa vontade é de chutar o balde, jogar tudo por alto e dizer chega. Esse Deus que caminha conosco, que se faz presente conosco e que nos ensina a viver a humildade. Duas pessoas entram no mesmo templo para orar. Uma se acha profundamente bom, santo, maravilhoso, porque dá dízimo, porque faz o bem, porque isso e aquilo. E a outra só bate no coração e diz: Senhor, sou pecador, tem misericórdia de mim. Uma sai justificada e outra sai perdida. Estamos no templo, estamos na casa do Senhor, estamos com Ele aqui entre nós. O nosso Deus vivo e verdadeiro está entre nós aqui. Será que vamos sair da casa do Senhor sem experimentar esta presença? Sem sentir esse amor de Deus? Sem nos deixar tocar, ter um encontro pessoal onde nos maravilhemos
valores, princípios, capacidades. Um encontro pessoal com Cristo que nos faça transformar quem nós somos, parar de olhar em volta e olhar para dentro e dizer: Senhor, não importa se os outros não estão, eu quero viver uma intimidade com o Senhor. Eu quero não viver uma loucura, mas com os pés no chão, entender que o Senhor está presente na minha vida, fazer uma experiência mística, extraordinária desta presença, combatendo o bom combate, percorrendo o caminho, seguindo todos os dias, perseverando. Estamos aqui, na casa de Deus, no lugar da presença extraordinária, onde o corpo e o sangue do Senhor, nosso alimento para a eternidade, nos é dado. E como estamos vivendo isso? Como estamos sentindo isso? Há pessoas que comungam todos os dias, mas não fazem um encontro, uma comunhão profunda e perfeita com o Senhor. Comungam sem distinguir a presença real de Jesus na Eucaristia, como mais uma hóstia consagrada. Só que é muito mais do que isso. É muito mais profundo, é muito mais significativo. É o Senhor. Não é um símbolo, não é uma representação. É o Senhor, aquele que é o meu alicerce, a minha força, a minha coragem, aquele que não me separa, que não escolhe uns e outros, mas permanece firme, esperando que eu vá ao encontro dele, e que ao dizer amém, ao dizer assim seja, eu digo: que bom, Senhor, que tu entras no meu corpo, indigno que sou, pecador que sou, perdido que sou muitas vezes, mas o quanto preciso, necessito que o Senhor esteja comigo, para que eu de fato me transforme naquilo que o Senhor me chama a ser. Queridos irmãos, queridas irmãs, quanto é fundamental hoje fazermos uma experiência de encontro com Cristo Senhor, que transforme a nossa maneira de falar, que transforme a nossa maneira de pensar, que transforme a nossa maneira de agir, que nos faça ver o mundo com outros olhos, que faça com que o mundo inteiro mude a nossa volta a partir de nós mesmos. O quanto é importante e fundamental experimentar, sentir, viver uma intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, o céu está chegando, o galardão é nosso, a coroa é nossa. Nós precisamos tomar posse disso, buscando viver cada vez mais o que somos chamados a viver. Não vamos perder tempo, não vamos perder tempo com tantas coisas que não são fundamentais, essenciais, mas vamos entrar numa profunda intimidade com o Mestre, com o Senhor, deixar com que Ele nos faça olhar através de tudo que a gente passa, que caia um mil à direita, 2 mil à esquerda, que passemos e andemos pelo vale da sombra da morte, que não cesse as dores e os sofrimentos, mas que tenhamos nele o alicerce, a certeza e a resposta de todas as coisas. Há muito que caminhar, há muito que percorrer, há muito que lutar, há muito que buscar, há muito que reconhecer dentro de nós, há muito para ser transformado na nossa forma de viver, de pensar, de agir. Há muito encontro, há muita partilha e há muita transformação, abertura dos olhos para enxergar Deus como Ele é, Deus, e não como eu gostaria que Ele fosse. Enfim, peçamos hoje a graça de um encontro pessoal com esse Deus, único caminho, verdade e vida, que abre a porta para o céu para nós. Peçamos a graça de uma intimidade perfeita, santa, pura, de uma busca diária, de encontrar com esse que é o sentido de nossa vida, e de deixar que Ele fale, conduza, abrace, mostre para nós esse caminho, e fazermos uma experiência dele, e termos toda a nossa vida transformada, por mais que os problemas e as dificuldades continuem,
ter na alma a certeza: estou com Ele comigo, juntos, vitoriosos para